Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. No vídeo de hoje eu vou te ensinar outro modelo em fio náutico. Não se preocupem, pessoal que ama o fio de malha. Na próxima semana já teremos tutorial com o fio de malha. Mas como eu recebi alguns fios da Arteseu, eles nos notaram, eu quis muito experimentar alguns modelos, como que ficaria no fio náutico. Vocês me pediram para testar outros tipos de fio aqui no canal. Essa bolsa, eu já adianto para vocês, ela ficou molinha, porque o certo era eu colocar a tela. Eu comprei tela, ela não chegou, ela atrasou, então eu resolvi fazer a bolsa mesmo assim. E futuramente ensino outro modelo e até ajudo a aplicar a tela, tá bom? Então, se você gostou desse modelo, já curte esse vídeo, se inscreva no canal, nós estamos rumo a 200 mil inscritos, então me dá essa força, se inscreva aqui embaixo, curte esse vídeo, e se quando você clicar em curtir aparecer hypar, me dê os seus pontos, não te cobra nada, o YouTube está dando esses pontos para que os usuários, eles possam informar para o YouTube se você gostou desse vídeo e acha que ele deve ser recomendado para mais pessoas. E por último, se você puder, comente aqui embaixo um coração, se você não tiver o que comentar, ou também me conta se é o primeiro vídeo que você tá vendo do canal. Se você não conferiu o último vídeo do canal, que inclusive também é no fio náutico, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. E essa bolsa, gente, ela tá cheia de acessórios, como vocês podem ver, ó, eu escolhi tudo no dourado. Mas é claro que você pode adaptar para a sua realidade, para os acessórios que você tem na sua casa. Se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, eu te convido a se inscrever. Aqui embaixo é só você clicar em Seja Membro, combinado? E caso você queira comprar o curso da Bolsa Cacau, que foi o meu último lançamento, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link do curso na descrição. Vamos agora para os materiais. Para essa bolsa, eu vou utilizar 350 gramas do fio náutico da Arteseu Fios. Esse fio de hoje, ele tem 3 milímetros, é a cor fúcsia, um lançamento da marca. Esse novelo, ele tem 800 gramas, então você vai conseguir fazer 2 bolsas e ainda sobra fio. Então, vale super a pena. Nós temos cupom de desconto na Arteseus, é TATA10, o TATA é com TH e vocês ganham 10% de desconto. A marca também tem loja oficial na Shopee, vou deixar o link aqui na descrição e o site também. Se a cor você não encontrar no site por ser lançamento, é só chamar eles no Instagram ou no WhatsApp que eles ajudam vocês. Vou usar uma agulha de 3,5 milímetros, tesoura, 2 argolas articuláveis. Olha que lindo essa daqui, ó, que tem esse detalhe, ó, esse trabalho nela, né? Vou usar um fecho luxo. Vou usar 2 ponteiras para nossa alça de mão. Vou usar esses 2 cantos de bolsa. Aqui, pessoal, tô falando os nomes que eu chamo esses materiais. Na descrição vai ter o nome de cada item certinho. Esse daqui eu comprei pessoalmente aqui na minha cidade, mas na descrição vou deixar o link de algum parecido que eu encontrar na internet. Vou usar também 2 porta-alças para nossa lateral da bolsa. E uma corrente de 1 metro com mosquetões. Essa aqui eu montei, então comprei a corrente, os mosquetões e montei. Os acessórios, tirando esse canto aqui da bolsa, são da Arena Metais, tirando a alça também. Todos são da Arena Metais e nós temos cupom de desconto. Fios Tata 200 e vocês ganham frete grátis em compras acima de R$200. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. E lembrando que em relação aos acessórios, se você não tiver exatamente o da aula, não tem problema. Usa a sua criatividade e aproveita o que você já tem na sua casa. Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo um anel mágico. Então, eu pego aqui o meu fio, seguro com o dedão, passo atrás de 2 dedos, passo na frente desses 2 dedos e cruzo aqui com o fio que eu segurei no começo. Agora,
Eu venho aqui atrás, onde eu passei o fio por 2 dedos. Assim, eu estou com a minha agulha, deixa eu focar aqui, ó. Assim, eu estou com a minha agulha pra baixo. E assim, eu estou com a minha agulha pra cima. Eu vou entrar com a minha agulha pra baixo. Pego o fio que vem do novelo, passo por baixo dessa alcinha e viro minha agulha pra cima. Agora, pego o fio que vem do novelo e passo por essa alça que tá na agulha. Aqui, eu fiz uma laçada para iniciar o meu trabalho, eu não conto como um ponto baixo, tá bom? Então, eu entro aqui no anel mágico, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Aqui, eu fiz o primeiro ponto baixo. Entro aqui no anel mágico, pego o fio que vem do novelo, passo pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Fiz aqui o meu segundo ponto baixo. Entro com a agulha no anel mágico, puxo o fio que vem do novelo, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Fiz aqui o meu terceiro anel mágico. Desculpa, o meu terceiro ponto baixo no anel mágico. Fiz o 4º ponto e agora o 5º ponto, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos. Agora, esse pedacinho de fio aqui, essa ponta, eu puxo pra fechar. E agora, vamos fazer uma corrente e virar o nosso trabalho. Nesse primeiro ponto, na verdade, em todos, nós vamos trabalhar pegando apenas nessa alcinha de trás aqui, ó. Nessa daqui. Na primeira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Colocar mais de um ponto dentro do mesmo ponto se chama fazer aumento. Então, eu vou fazer um aumento aqui nesse primeiro ponto. Entro na alcinha de trás, faço um ponto baixo. Volto no mesmo ponto e faço o segundo ponto baixo. Aqui eu fiz um aumento. Esse aumento, ele vai servir para ajudar a fazer o comprimento da nossa bolsa. No próximo ponto, eu vou fazer apenas um ponto baixo. No terceiro, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar um aumento de 3 pontos baixos, tá? 1, 2, deixa eu pegar aqui o meu marcador. E eu vou marcar esse segundo ponto dos 3. Se você não tiver um marcador, você pode pegar um fio de outra cor e colocar aqui, tá? Marquei aqui o segundo, volto no mesmo ponto e faço o terceiro ponto baixo. No próximo ponto, eu faço apenas um ponto baixo. E por último, no meu último ponto, pegando na alcinha de trás aqui, eu trabalho 2 pontos baixos, igual nós fizemos no começo. 1 e 2. No primeiro ponto, nós ficamos com 5 pontos baixos, e nesse eu já fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos. Faço uma corrente, viro o meu trabalho. No primeiro e no último ponto, eu sempre vou trabalhar um aumento com 2 pontos baixos. Então, entro na alcinha de trás do primeiro ponto e faço 1 e 2. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto até chegarmos no marcador, ó. 1, 2 e 3. Fiz aqui 3 pontos baixos e já cheguei no marcador, desculpem. Vou tirar aqui o marcador e vou trabalhar 3 pontos baixos dentro desse ponto, pegando na alcinha de trás. Então, dentro desse ponto aqui, sempre vai ser 3 pontos baixos. 1, 2, e eu sempre vou marcar o segundo ponto desses 3, tá? Volto no mesmo ponto e faço o terceiro ponto baixo. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto. 1, 2 e 3. Fiz 3 pontos baixos. E por último, no último ponto, eu vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo lugar, pegando aqui, ó, nessa alcinha de trás.
e 2. Vou fazer uma corrente e virar o meu trabalho. No primeiro e no último ponto, vamos trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto. Deixa eu só contar com quantos pontos nós ficamos na terceira carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 13 e 14, deixa eu contar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontos baixos. Fiz uma corrente e virei o meu trabalho. No primeiro ponto, faço 2 pontos baixos, pegando apenas na alcinha de trás. 1 e 2. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto até chegarmos ali no marcador. Então, se você reparar, a gente só tá fazendo repetições em várias carreiras. Cheguei aqui no marcador, vou tirar ele e aqui eu vou trabalhar 3 pontos baixos no mesmo lugar. Então, entro aqui e faço 1, 2. Nesse segundo aqui, eu marco sempre. Volto no mesmo ponto e faço o terceiro ponto baixo. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto até chegarmos no último ponto dessa carreira para trabalhar um aumento, ó. Cheguei no meu último ponto, ó, fica com essa alcinha aqui, ó, mas é ele, tá, ó, bem aqui. Pode entrar e trabalhar 2 pontos baixos, 1 e 2. Faço uma corrente. Deixa eu ver aqui, na minha quarta carreira, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A cada carreira, você vai ficar com 4 pontos a mais. Fiz uma corrente e viro o meu trabalho. Vou trabalhar 2 pontos baixos nesse primeiro ponto. Vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto. Chegando aqui no marcador, eu vou trabalhar 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E depois eu vou marcar o segundo ponto. Faço um ponto baixo em cada ponto até o meu último ponto da carreira. E aí sim, no último ponto, eu trabalho um aumento com 2 pontos baixos. Vamos seguir essa repetição até alcançar o comprimento de bolsa que nós queremos. Eu vou fazer aqui e mostro para vocês. Fiz aqui 10 carreiras com a mesma repetição e ficou com um comprimento de 19 centímetros. Agora, você vai seguir uma repetição para fazer diminuição, para alcançar a altura que você deseja. No caso aqui, eu não trabalharei mais aumento, então se você quiser maior de comprimento, mais do que 19, ali 20 centímetros de comprimento, você vai trabalhar mais carreiras com essa mesma sequência. Aqui no caso eu fiz apenas 10. Então agora vamos dar início à diminuição. As diminuições serão apenas aqui na ponta, nos 2 primeiros pontos e nos 2 últimos pontos. Aqui onde está o marcador, permanece sendo 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto, combinado? Então, vamos lá. Fiz aqui uma corrente para finalizar minha 10ª carreira e vou virar o meu trabalho. E agora, vamos fazer a diminuição. Então, eu entro aqui na alcinha de trás do primeiro ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra cima, vou no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo pra cima. Fico com 3 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 3 de uma vez. Isso se chama diminuição. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto até chegar no marcador. Trabalhei aqui a diminuição e um ponto baixo em cada ponto até chegar no marcador. Agora, aqui no marcador vai ser a mesma coisa, 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, entro aqui e faço 1, 2, marco o segundo. Volto no mesmo ponto, faço o terceiro ponto baixo
E agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto, até chegarmos nos dois últimos pontos. Cheguei aqui nos dois últimos pontos, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o primeiro, o penúltimo no caso, e esse aqui, ó, essa alcinha que tá bem aqui, bem escondida, ó, é a última, tá vendo? E vamos fazer a diminuição. Então, entro aqui, pego o fio que vem do novelo, passo pra cima, vou no último ponto, pego o fio que vem do novelo e passo pra cima. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. E como eu falei pra vocês, agora é só repetir, diminuição nos dois primeiros pontos, diminuição nos dois últimos pontos e aqui aumento de 3 pontos baixos no mesmo ponto. Então, vamos lá, os dois primeiros pontos nós vamos diminuir. Entro aqui na alcinha da frente, desculpem, na alcinha de trás, pego o fio que vem do novelo, passo pra frente, vou no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo pra frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto até chegar no marcador. Cheguei no marcador, vou tirar ele e aqui nessa alcinha de trás eu vou trabalhar 3 pontos baixos no mesmo lugar. 1, 2, marco o segundo, volto no mesmo ponto e faço o terceiro ponto baixo. E agora, vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto até os dois últimos pontos. Cheguei aqui nos dois últimos pontos e vamos realizar a diminuição. Então, eu entro aqui na alcinha de trás do ponto, pego o fio que vem do novelo e passo pra cima. Vou no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo pra cima. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Vou diminuir os dois primeiros pontos, então entro aqui no primeiro ponto, pego o fio que vem do novelo, passo pra cima, vou no segundo ponto e pego o fio que vem do novelo pra passar pra cima. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. E agora é só seguir a mesma repetição, um ponto baixo em cada ponto até o marcador. Chegando no marcador, você vai trabalhar um aumento triplo de 3 pontos baixos no mesmo lugar. Vai voltar trabalhando um ponto baixo em cada ponto e aqui nos dois últimos pontos vai fazer diminuição. Nós vamos seguir esse padrão até alcançar a altura que nós queremos. Então, eu vou fazer aqui e mostro para vocês. Fiz aqui 37 carreiras com as diminuições das pontas e as 10 aqui de aumento, totalizando 47 carreiras. Deixa eu medir aqui para vocês verem o tamanho. De altura, 45 e de comprimento 20,5. Então, só lembrando, se você quiser maior de comprimento, você vai precisar fazer mais carreiras de aumentos aqui no início, ó. Tá bom? E se você quiser maior de altura, aí é só você seguir fazendo mais carreiras. Agora, eu vou tirar aqui os marcadores e nós temos que tirar essa ponta aqui, esse bico. Isso aqui tem que ficar reto. E eu vou ensinar como você faz isso. Então, vamos lá. Eu vou manter só esse marcador aqui, ó, do ponto do meio, né, do segundo ponto, que foram 3, o segundo sempre a gente marcando. Eu finalizei essa carreira com uma corrente e vou virar o meu trabalho. Eu vou aproximar vocês aqui para vocês entenderem como nós vamos deixar essa parte aqui reta. Aproximei vocês e a partir daqui nós vamos trabalhar nesses pontos e até esses aqui, ó. Não vamos trabalhar nesse que tá o marcador, tá bom? E vamos fazer aqui a diminuição de 2 pontos. Então, eu entro na alcinha de trás do primeiro ponto,
pego o fio que vem do novelo, passo pra cima, vou no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo pra cima. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Aqui, igual você já fazia. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto, até chegarmos nos 2 últimos pontos. Cheguei nos 2 últimos pontos, porque nesse que tá o marcador nós não vamos trabalhar, e nós vamos diminuir esses 2 últimos pontos, igual nós já estamos acostumados. Pode fazer uma corrente e virar o seu trabalho. Os 2 primeiros pontos nós vamos diminuir, então entro aqui no primeiro ponto, puxo o fio que vem do novelo, vou no segundo ponto, puxo o fio que vem do novelo. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 3. E agora, vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto até chegarmos nos 2 últimos pontos. Cheguei nos 2 últimos pontos e vamos realizar diminuição desses 2 pontos. Pode finalizar com uma corrente e vamos virar o nosso trabalho. Vamos diminuir os 2 primeiros pontos. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto até chegarmos nos 2 últimos pontos. Nos 2 últimos pontos, nós vamos realizar a diminuição dos 2. Você vai seguir esse padrão até terminar de diminuir todos os pontos. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Finalizei, fui diminuindo, ó, até ficar com apenas um ponto. E olha a diferença, esse lado já foi feito e esse não. Ó, a ponta aqui continua e aqui já tá reto, tá vendo, ó? Igual aqui, ó. Pra finalizar, vamos cortar, deixa eu pegar aqui a tesoura. Vamos fazer uma corrente e pode puxar aqui esse fio. Agora, você vai passar esse pedacinho de fio por dentro dos pontos para esconder. E depois, você vai queimar a ponta para não soltar. Eu não vou mostrar aqui, né, queimando, porque eu sinto que diminui o alcance do vídeo. E agora, vamos para o outro lado. Para começar o outro lado, vamos fazer no sentido aqui, ó, que foi como nós começamos, né? Começamos nesse sentido subindo e fizemos as diminuições. Então, o sentido era esse. Então, aqui, ó, eu vou no ponto seguinte do que tá o marcador, porque no que tá o marcador a gente não trabalha. E aqui nós vamos fazer só uma correntinha pra começar esse trabalho aqui, ó. Então, pego o fio e faço só uma corrente. Agora, nós vamos fazer a diminuição dos 2 primeiros pontos. Eu entro no mesmo ponto que eu fiz essa corrente, pego o fio que vem do novelo, passo pra frente, vou no próximo ponto, deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha e puxo o fio aqui pra frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto, até chegarmos nos 2 últimos pontos. Cheguei nos 2 últimos pontos e vou diminuir eles também. Então, percebam que é bem tranquilo essa repetição, né? Desculpem, acabei encostando no tripé. Vamos finalizar com uma corrente. Vamos virar o nosso trabalho. Os 2 primeiros pontos nós vamos diminuir. Agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto até os 2 últimos pontos. Nos 2 últimos pontos, nós vamos realizar outra diminuição. Vamos seguir, então, o mesmo padrão
que nós fizemos do outro lado. Eu vou fazer aqui, vou finalizar essa parte e volto com vocês. Finalizei aqui, ó, e então agora nós temos essa parte do corpo da bolsa pronta, só falta agora o acabamento. E eu vou medir aqui de novo. Deixa eu já tirar aqui esse marcador. Ó, 45 de altura e 20,5 de largo, de comprimento, né? Agora, vamos começar a fazer um acabamento em volta aqui do corpo da nossa bolsa. Então, eu vou entrar em qualquer um dos pontos aqui. Aproximei vocês aqui, ó. E o que nós precisamos entender? Que nós temos que fazer acabamentos em pontos baixos. Então, pego aqui o meu fio, eu entrei aqui, ó, em 2 alcinhas, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço um ponto baixo. Agora, eu vou aqui, ó, em uma alcinha, pego esse pedacinho de fio, coloco em cima da agulha, pego o fio que vem do novelo, passo pra frente, fico com 2 alças na agulha e faço ponto baixo. Aí, no próximo ponto, eu venho aqui, ó, nas 2 alcinhas, deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha e faço ponto baixo. Próximo ponto é uma alcinha e faço ponto baixo. Então, se vocês perceberem, tem um padrão. Num ponto eu pego em 2 alcinhas, tá vendo, ó? Eu peguei em 2 alcinhas e faço ponto baixo. E do próximo ponto é apenas uma alcinha e faço ponto baixo. Na próxima, 2 alcinhas e na próxima em uma alcinha. Vamos trabalhando um ponto baixo em cada ponto até chegarmos aqui na ponta. Trabalhei um ponto baixo em cada ponto e cheguei aqui na ponta. Agora, aqui, nós vamos entrar nessa alcinha, vamos fazer um ponto baixo, uma corrente e vamos voltar nessa mesma alcinha e trabalhar mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Vamos no próximo ponto e faz ponto baixo. Esse trabalho que nós fizemos aqui, ó, de um ponto baixo, uma corrente e 2 pontos baixos no mesmo ponto, é para fazer essa volta aqui, ó, no nosso trabalho, tá? Como esse fio, ele é bem maleável, aí você pode ir moldando a sua peça já para ela ficar no formato que você quer. Aí, vamos no próximo ponto aqui nas 2 alcinhas e vamos trabalhar ponto baixo. Uma alcinha e faz ponto baixo. 2 alcinhas e também faz ponto baixo. E vamos trabalhando um ponto baixo em cada ponto até chegarmos na próxima ponta. Cheguei aqui na ponta, olha só como é que já fica. E vamos repetir o que nós fizemos nessa ponta aqui, ó. Então, a gente entra na alcinha, faz o ponto baixo, uma corrente, volta naquele mesmo ponto e trabalha mais 2 pontos baixos. Deixa eu ver se aqui vai caber 2, gente, que eu tô achando que não vai caber, ó. Então, faz só um mesmo, mas não pode esquecer a corrente, tá bom? Agora, é só voltar a trabalhar um ponto baixo em cada ponto aqui da lateral, até chegar na próxima ponta e repetir esse mesmo padrão. Um ponto baixo, uma corrente e 2 pontos baixos no mesmo lugar. E isso você vai repetir
nessa ponta. Aí aqui você vai trabalhar um ponto baixo em cada ponto, e aqui na ponta você vai fazer um ponto baixo, uma corrente e 2 pontos baixos. E vai finalizar aqui com pontos baixos até chegar aqui. Então, eu vou completar esse acabamento e volto com vocês. Fiz aqui todo o acabamento, olha só como que já fica. E eu vou medir para vocês verem, ó, com o acabamento ficou com 46 centímetros de altura e de comprimento ficou com 22 centímetros. Agora eu vou cortar esse fio. Pode puxar ele aqui pra cima. Vou vir aqui, ó, nessas duas alcinhas. Pego esse fio que eu cortei, passo por baixo dessas alcinhas. Venho na alcinha de trás do último ponto. Pego esse fio e também passo por essa alcinha. Agora, nós vamos passar esse pedaço de fio por dentro dos pontos e depois vamos queimar a ponta para não soltar. E agora, vamos fazer juntas a lateral. Só que antes da gente fazer a lateral, eu lembrei aqui, vamos colocar os cantos da bolsa. Aí você tem que escolher, eu vou querer esse lado pra dentro e esse pra fora, então é desse aqui que eu vou colocar esse canto aqui. Ó. Não sei se chama ponteira, não sei o nome ao certo, ó, mas dá um charme, né? Aí, o que que eu faço, ó? Eu coloco aqui, eu encaixo o máximo que eu conseguir e com o auxílio de uma agulha, eu vou colocando o fio lá dentro desta parte. Coloquei aqui as ponteiras, olha. Mas se vocês verem, ó, em algumas partes eu acabei deixando o fio sair e encostou, ó. Aqui, ó, que vai dar pra ver também, ó. Arranha, tá vendo? Por isso tem que tomar cuidado. Enfim, gente, ó, não é tão simples, né, de aplicar. Dá um trabalhinho, mas vale a pena porque eu acho que fica um acabamento muito bonito aqui na ponta, né? E aí também a gente pode ir moldando, arrumando aqui pra ficar bonitinho. Agora sim, nós vamos fazer a lateral. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Nós vamos dobrar aqui mais ou menos como nós vamos querer a nossa bolsa, tá vendo? E aqui, ó, nós vamos dobrar assim, ó, na largura que nós queremos. Agora, vamos contar quantos pontos nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos nós temos aqui nessa parte da lateral. Então, eu vou colocar uma corrente a mais. Se eu tenho 9 pontos, eu vou fazer 10 correntes. Então, vamos agora fazer a lateral. Então, eu vou iniciar a minha lateral trabalhando 10 correntes. Caso você queira uma lateral maior de largura, uma bolsa maior de largura, aí é só você seguir trabalhando mais correntes também, tá bom? Então, faço aqui a minha laçada inicial. E agora, vou fazer aqui 10 correntes. Fiz aqui 10 correntes. 10 correntes ficaram com 6 centímetros. Agora, nós vamos virar as nossas correntes e vamos trabalhar atrás delas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Desculpem, eu acabei encostando no tripé. Nós vamos trabalhar nessa ondulação que nós temos atrás de cada corrente. Nós vamos pular essa primeira ondulação aqui, ó. E vamos começar a trabalhar a partir da segunda. Então, vamos lá.
pulo a primeira ondulação, venho na segunda. A sua corrente, ó, ela permanece aqui, tá vendo? E vamos trabalhar ponto baixo. Então, pego o fio que vem do novelo, passo pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2. Nós vamos trabalhar um ponto baixo em cada ondulação, até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei um ponto baixo em cada ponto. Para finalizar a carreira, nós sempre vamos trabalhar uma corrente. Esse nosso trabalho na lateral, ele vai dar, assim, um aumento no comprimento, na largura, no caso, né? Devido ao ponto. Mas não se preocupem que quando eu finalizar, eu vou medir para vocês verem o tamanho que ficou. Agora, eu vou tirar aqui a minha agulha. E eu vou entrar aqui, ó, em cima, no último ponto e no meio. Pego esse pedacinho de fio e passo pra cima pra gente ir arrematando ele. Como nós pulamos a primeira ondulação, nós tínhamos 10 correntes. Pulamos a primeira ondulação e trabalhamos 9 pontos baixos. Então, em todas as carreiras, você precisa ter 9 pontos. Então, agora eu vou virar o meu trabalho. E aqui, ó, nós vamos trabalhar pegando apenas nessa alcinha de trás. Trabalhando ponto baixo, pegando apenas nessa alcinha de trás. Esse pedacinho de fio, você deixa aqui que a gente vai arrematando ele, ó. Então, entro aqui no primeiro ponto na alcinha de trás, justamente onde eu trouxe o fio pra cima, e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto e também faço ponto baixo. Vamos trabalhando um ponto baixo em cada ponto, até chegar no último ponto da carreira. Trabalhei um ponto baixo em cada ponto. Para finalizar a carreira, vamos fazer uma corrente e virar o nosso trabalho. Agora, aqui, além de pegar na alcinha de trás, você vai pegar na alcinha que tem embaixo. Você vai ficar com 2 alcinhas aqui, ó, pra trabalhar. Entra na alcinha de trás, entra na alcinha de baixo e faz ponto baixo. Entra na alcinha de trás, entra na alcinha de baixo e faz ponto baixo. Percebam que eu não entro na terceira alcinha aqui, ó. Eu não fico com 3 assim, ó, eu fico assim, na agulha, tá? Eu já tenho, né, uma alça na agulha normal. Aí, aqui, ó, nós vamos entrar na alcinha de trás, nessa alcinha de baixo. Vamos pegar o fio que vem do novelo, passar por essas 2 alças do corpo da lateral, fica com 2 alças na agulha e faz ponto baixo. Vamos no próximo ponto, entra na alcinha de trás, entra na alcinha de baixo, pega o fio que vem do novelo, passa por essas 2 alcinhas, fica com 2 alcinhas na agulha e finaliza com ponto baixo. Entro na alcinha de trás, entro na alcinha de baixo e faço ponto baixo. Vamos seguir desta forma por toda a carreira. Cheguei no final da minha carreira, para finalizar ela, eu vou fazer uma corrente e virar o meu trabalho. E a partir daqui, nós só vamos agora repetir, trabalhando na alcinha de trás e pegando na alcinha de baixo e fazendo ponto baixo. Pego na alcinha de trás, pego na alcinha de baixo e faço ponto baixo. E você vai fazer isso até que tampe toda aquela parte da lateral que nós fizemos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias e mostro pra vocês. Na verdade, nesse tipo de ponto, eu não conto quantas carreiras eu estou fazendo. Eu vou medindo, colocando na minha lateral pra ver se já tampou ali toda aquela parte da lateral. Então, eu vou fazer aqui até isso acontecer e eu vou mostrar pra vocês. Fiz aqui algumas carreiras, como eu falei pra vocês, aqui nesse ponto eu não fico contando quantas carreiras eu estou fazendo. Eu vou medindo pra ver se o tamanho já ficou bom. Então, eu medi lá na bolsa, encaixou certinho. E eu vou medir aqui pra vocês, ó. Ficou com 12 centímetros de altura.
e 6,5 de largura. Agora, eu vou separar aqui uma parte do meu fio, vou cortar e agora vamos aplicar o porta-alças aqui nessa lateral. Lateral pronta, agora vamos aplicar o nosso porta-alça. E aí, essa parte aqui, ó, que tem esse relevo, eu vou deixar pra dentro da minha bolsa. E essa parte aqui, ó, que tá lisa, eu vou deixar pra fora. Então, eu vou aplicar minha alça aqui fora. Você pode aplicar ela deitada ou ela em pé. Eu prefiro aplicar ela em pé, tá? Então, entra aqui, ó. Tem que tentar encontrar o mais próximo no meio possível, tá? Aí, você vai ter que esperar, ter paciência e ir passando até sair aqui atrás, ó. Ó. Se não ficar tão no centro, gente, tudo bem. Ó, tá vendo aqui, ó? Aí, agora eu venho aqui com a plaquinha que vem. E fecha pra prender bem. Essa parte também precisa ter paciência, tá? Ali, ó, fica assim, aí você arruma, né? Pra não ficar torto. E fica assim, ó. Agora, vamos repetir outra alça igual a essa, aplicar também esse porta-alças e volta aqui pra gente aplicar na nossa bolsa. Ó, pra costurar a lateral, eu finalizei aqui essa carreira, né, com uma corrente. E já estou aqui com a minha bolsa. E vamos começar a costurar essa lateral. Vou puxar esse fio aqui. E vou pegar a minha agulha de tapeceiro. Essa é a agulha de tapeceiro, se você não tiver, você pode usar a agulha de crochê mesmo. Não tem problema, tá? Então, eu passo esse fio aqui por dentro. Essa pontinha aqui a gente corta. E aí, precisa lembrar que essa parte da alça vai ficar pra fora, tanto de um lado quanto do outro. Então, eu venho aqui, passo esse fio por dentro. E pode puxar esse fio. Ó, a nossa lateral vai ficar assim, ó, com essa parte pra fora. Aí, eu venho aqui, ó, no próximo ponto, entro nessas duas alcinhas e pego pelo menos uma alcinha do outro lado. E passo o meu fio.
às vezes engancha em um pedacinho de fio, é normal. Aí aqui, ó, pegamos um ponto na lateral, entramos nessas duas alcinhas na bolsa e eu passo o fio também, ó. Então, em relação à costura, é bem tranquilo, né? Aqui, ó, entro nas duas alcinhas, pego uma alcinha na lateral e vou fazendo essa costura, ó, aqui no próximo ponto. Eu pego um ponto na lateral, um ponto na bolsa e passo o meu fio. E vamos seguindo essa costura até ter costurado toda a nossa lateral. Costurei a minha lateral, olha como que fica com esse ponto. Fica bem firme, ó. Eu, talvez, teria feito mais umas 2 carreiras a mais, tá? Porque quando eu fechar, ó, a minha vai ficar bem no meio da bolsa, a minha tampa. E eu queria que ela ficasse um pouquinho pra cima, mas tudo bem. Ó, sobrou bastante fio, não tem problema, tá? E agora, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar esse pedaço de fio que sobrou, vamos passar por dentro de alguns pontos, cortar o excesso e queimar a ponta. Primeira lateral finalizada, olha como o porta-alças dá um charme, né? E agora, vamos para outra alça. Se você for colocar ela assim direto, você vai ter que começar aqui por esse lado. Eu não gosto, então o que que eu faço? Eu pego e vou passando o fio por dentro dos pontos até sair aqui do outro lado. Ó, saí aqui do outro lado e agora eu faço a costura exatamente igual eu fiz do outro lado, olha. Tá vendo que simples? Aí arrumo aqui e costura toda essa lateral. Laterais costuradas, ó, ficou assim. Se essa questão da bolsa ficar mole te incomodar, ó, porque ela fica bem molinha, aí você pode colocar tela pra estruturar e depois você forra a sua bolsa, tá? Eu não me incomodo, tá bom? Agora, vamos fazer a aplicação do fecho luxo. Vamos aplicar primeiro essa parte aqui de cima. Então, primeiro, eu vou encaixar o fio aqui dentro dessa parte do fecho. E para fechar aqui, é o mesmo que você fez, vai fazer, né, no caso, na alça de mão. Vem com parafuso e eu comprei uma chave Allen de 1,5 mm, é a menor que tem. E você vai fechando com esse parafuso. Ó, prendi aqui o fecho. Ficou assim. Olha já o charme que dá, né? E pra mim aplicar outra parte, o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou colocar uns novelos aqui dentro pra deixar a minha bolsa durinha. Assim, ó. Porque aí você vai marcar onde você quer o seu fecho. Então, vamos ver, ó. Deixa eu abrir aqui primeiro. Agora sim. Aí, vê se aqui tá certo.
Ó. Vê se assim tá bom pra você. Acho que tá bom. Aí você abre. Pode tirar os novelos. Mas essa parte aqui você mantém. E agora nós vamos fechar com plaquinhas lá dentro, ó. Então, aqui, ó, saiu. A gente coloca a plaquinha e fecha. Vai entortar um pouco a bolsa mesmo, porque como eu falei pra vocês, esse fio deixa maleável, mas você coloca a tela que fica estruturado, tá? E fica bem bonito com a tela, você coloca forro depois. Aí, se você for pôr a tela, você coloca a tela e depois aplica o fecho, tá bom? Ó, aí fechei bem. Deixa eu arrumar aqui minha bolsa, né? E vamos colocar de volta os fios só pra fechar, pra ver como fica. Se você tiver com a tela, sua bolsa aqui já vai ficar durinha, então não precisa, tá? Aí fecha. Ó. Se você achar que ficou torto, você arruma. Ó. Que coisa mais linda, né? Agora, vamos fazer a alça de mão. Para fazer a alça, eu vou iniciar trabalhando 6 correntes. Caso você queira uma alça que fique um pouco maior, um pouco mais grossa, aí é só você fazer mais correntes, tá bom? Então, faço aqui a minha laçada inicial. E vou fazer aqui 5 correntes. 6. 2, 3, 4, 5 e 6. 6 correntes ficou com 4 centímetros. E nós vamos trabalhar pegando nessas alcinhas daqui, ó. Nunca nessas aqui de dentro, sempre nessas aqui de fora, ó. E vamos começar pegando nessa primeira corrente que nós fizemos. Então, sempre nessa alcinha aqui de fora. E fazendo ponto baixíssimo. Então, eu entro aqui na alcinha de trás, né? Na alcinha de fora. Tenho 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Ó. Aí, você vai trabalhar sempre nessa alcinha de fora aqui, ó. Se você tiver dificuldade para entender como você tá fazendo por conta desse fio, aqui na descrição eu vou deixar um link de uma aula onde eu ensino fazendo a mesma alça no fio de malha, tá bom? Então, vamos lá, vamos na próxima alcinha de fora. Fica com 2 alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e retira as 2 de uma vez. Vamos aqui, ó, tá vendo? Nessa alcinha de fora, e faz o ponto baixíssimo. Aqui, ó. Consegue perceber? Essa alcinha tá pra dentro, essa alcinha tá pra fora. Entro na alcinha de fora, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2, fazendo ponto baixíssimo. Aqui também, ó, pegamos na alcinha de fora e faz ponto baixíssimo. Ó, aqui, a mesma coisa. Então, é só essa repetição. Até você pegar, você pode ter dificuldade, mas depois que você entende como funciona, é hiper mega fácil. Ó, tá vendo que só tem essa alcinha pra fora, ó? A outra tá lá dentro. Entro na alcinha de fora, faço ponto baixíssimo. Aqui, ó, a mesma coisa, ó. Alcinha de fora, ponto baixíssimo. Alcinha de fora e ponto baixíssimo. Aí, o que que você faz? Você entra aqui no meio pra sair aqui fora,
pega esse pedacinho de fio e puxa ele aqui pra dentro, porque conforme você for fazendo a alça, vai escondendo esse pedacinho de fio. E nessa alça, igual na lateral, eu não vou medir, não vou contar quantas carreiras eu estou fazendo, eu vou medindo até alcançar o tamanho que eu quero, tá bom? Então, eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias, no caso, o tamanho que eu achar necessário, né? E mostro pra vocês. Fiz aqui a minha alça. Ela ficou com 23 centímetros. 22,5, na verdade. Agora, eu vou cortar esse fio. Puxo aqui, ó. E com a minha agulha, eu entro no meio da minha alça. E passo esse fio aqui pra dentro. Vou passar por alguns pontos. E depois, não pode esquecer de queimar a ponta aqui do fio. Agora, vamos aplicar as ponteiras aqui na nossa alça. Já estou aqui, ó, a ponteira, o parafuso que vem e a chave Allen de 1,5 mm. É bem fininha mesmo, é a menor que tem. Aí, o que nós precisamos fazer? Precisamos colocar essa parte aqui, essas pontas, dentro dessa ponteira. Eu vou pegar aqui, ó, você pode pegar uma agulha, uma tesoura, o que você preferir, pra te auxiliar a pôr essa parte do crochê dentro. Aí, ó. Da ponteira e vamos colocando. Pronto, ó, prendi aqui e lá dentro você tem que estar vendo o fio. Agora, nós vamos parafusar esse parafuso aqui dentro. Eu acho que não é esse daqui, gente, deixa eu até confirmar se é esse ou se é um parafuso menor que eu tenho aqui. Deixa eu confirmar colocando nesse daqui, ó, se entrar é porque é esse mesmo. Deixa eu ver. Ah, é esse sim. Então, é só a gente fazer um esforço aqui e prender. Pronto, olha, gente, prendi aqui. E agora, eu vou repetir a mesma coisa desse lado pra mostrar pra vocês. Olha como fica bonito o contraste dessa cor fúcsia com o dourado. Então, agora eu vou repetir o mesmo processo, só que na outra ponta. Já estou aqui com a minha alça de mão. Deixa eu pegar aqui as minhas duas argolas articuláveis. E aí, aqui, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar a argola articulável e depois colocar a alça de mão. Então, nós vamos vir aqui, ó, em cima. Coloca a alça. Eu só não vou pôr a tela aqui, pessoal, porque eu pedi e ainda não chegou. Pensei que ia chegar a tempo para essa aula, mas infelizmente não chegou. Mas, para não deixar de mostrar esse modelo para vocês, eu gravo sem a tela mesmo. Mas não deixa de colocar para dar um acabamento bem bonito na sua peça, tá bom? E aqui a gente vem e coloca a alça, ó. Eu acho que essa argola aqui eu vou ter que pôr um pouquinho mais pro meio, ó. Ou essa daqui, um pouquinho mais pra cá, ó. Assim, ó. Olha que fofura que fica essa bolsa, gente. Aí, arruma ela. Olha isso. Aqui na lateral, ó, o porta-alças. E é só a gente ir arrumando aos poucos. Olha que perfeição, fala sério. E agora é só a gente aplicar
a alça na bolsa, que é só prender aqui do lado, ó, onde nós colocamos o porta-alças.